Então, quem é o modelo de nascimento, desenvolvimento e morte? É Deus. Então, Regina, você diz de uma das funções religiosas fundamentais que são respostas, ou pelo menos enigmas, para ajudar nas horas de crise, e essas perguntas fundamentais. Fala também do caráter ético, né, que a criança de valores, vai saber dos valores, de saber discernir entre bem e mal. Mas a religião também é encontro pessoal com uma divindade, com um anjo, com um céu, com um ser superior. Isso falando das diferentes religiões. No cristianismo, Deus, Jesus. Isso também deve ser favorecido na educação dos pais, que a criança também bata um papo com Deus? Ou é só referência ética? Deus castiga, Deus faz bem. Punitivo. Deus não castiga, isso precisa deixar muito claro para a criança, porque a criança, na mente dela, ela tem sempre os amiguinhos imaginários. Dentro desses amiguinhos imaginários, ela pode ter Deus como seu melhor amigo. E, com isso, diminui muito a necessidade dela precisar de outros amiguinhos imaginários. Ele vai fazer o acompanhamento até a vida adulta, até a morte deste idoso depois, que era uma criança. Então, é fundamental que transmita o conceito de Deus como um exemplo da bondade. Porque quando está se falando muito para a criança, olha, Deus castiga, na verdade está dando a Deus um poder que... Bom, e também ele se torna pouco atraente nesse sentido, né? Exatamente, e a criança passa a temer Deus e não a amar. Então, fica muito complicado para ela gostar de frequentar o culto, a missa, a catequese, o que quer que seja, porque se ela vai encontrar alguém que vá puni-la, como é que ela vai? Agora, Regina, então de quem é a obrigação, se é que é uma obrigação, de fazer e ensinar a religiosidade para uma criança? E quais dificuldades você encontra nesse contexto? Eu vejo que é uma obrigação dos pais colocar e formar para a religiosidade, tá? Porque você estará dando um norteamento para essa criança se basear por que ela deve praticar o bem, a solidariedade, por que ela deve ter uma contribuição nesse mundo, por que ela vem ao mundo e qual é o papel dela para desenvolver. Você vai estar ampliando muito mais, porque não é só a vida dela, mas como que ela pode contribuir nessa sociedade e melhorar a qualidade do mundo. E talvez até, Regina, mudar a imagem que ela tem de Deus também, né? Porque na medida que a criança tiver dos pais e da escola, eventualmente, de maneira plural, claro, ninguém vai fazer catequese na escola pública, mas uma imagem de Deus mais próxima, mais feliz, mais alegre, ela vai ser também uma criança mais madura, não é assim? Se ela tem um Deus bom, ela também vai ser uma criança boa. Sim, ela vai ser mais madura, até porque ela tem com quem conversar. E ela vai ser mais boa porque ela quer imitar um padrão de comportamento. De valor ético, né? Agora, e na escola, por exemplo, inclusive na tua experiência como consultora de pais, em modo geral, e também de crianças, o que você encontra de religiosidade na tua prática? Uma omissão. Uma omissão. Uma omissão. É uma realidade que você tem visto, e como enfrentar isso, Regina? Eu acho que nós estamos voltando e retomando essa religiosidade, até porque descobrimos que estamos sem sentido de vida. E nessa retomada, eu percebo que os pais estão agora preocupados em formar seus filhos dentro dos valores. Agora, o formador são os pais. A escola tem que ser um complemento. Ou seja, eu tenho que buscar uma escola que dê continuidade àqueles meus valores. Independente da religião. Não, a escola vai depender da religião que os pais esperam. Porque eu não posso colocar uma criança católica numa escola adventista. Eu vou ter choques de educação. Do mesmo jeito, quando eu estou educando uma criança, que eu tenho que ter o pai e a mãe numa coerência, bom, eu vou dizer não para o doce. Então, o pai vai ter que concordar com esse não, porque foi conversado que não podemos fazer com que a mente da criança fique numa situação... de conflito. Então, se eu formo ela, se eu sou católica e coloco ela numa escola adventista, eu estou confundindo a mente dela.
A menos que essa escola adventista fosse suficientemente plural para admitir uma espécie de educação que pudesse trabalhar os valores, o que é raro. Mas eu pensaria uma outra coisa, Regina, que me preocupa nessa linha do que você está falando, de que se houve uma lacuna grave de abandono e você chega a verificar isso nas suas consultorias, e hoje às vezes há uma tentativa de tampar o buraco rápido demais. Quer dizer, agora com New Age, com bugigangas mágicas e míticas à venda em qualquer supermercado, eu me assusto com isso. Às vezes a pessoa compra também a religião de ocasião. Eu lembro de um menino que escreveu uma vez na sinagoga: "Ô Deus, já fiz a minha parte, cadê a calói?" Ou seja, para ele a relação era de barganha. Ele material tinha material. Ainda, né? Eu quero a minha bicicleta, já que eu fiz a minha oração. Será que as crianças também, às vezes, não estão sendo falsificadas na sua imagem de Deus, pensando que agora Deus também se compra em supermercado? Porque ele compra tudo em supermercado, ele também pode comprar, e os pais, se comprarem, fica mais barato. Essa nova religião que vai sanar, sem perceber que religião também é tradição, é mergulho de interioridade, não é mais um produto mercantil. Isso, porque a classe média adora comprar tudo, até comprar Deus, ela faz isso. Eu sinto isso, Fernando. Porém, é por isso que eu acho que a religiosidade tem que voltar para que nós podemos formar melhores indivíduos. Quem são esses pais que estão passando Deus assim, me dá, olha, cumpri minha parte, me dá minha calói. Então, nós vamos ter que estar qualificando essas crianças, que serão os adultos de amanhã, para modificar a geração, modificar os valores. Porque eu, enquanto educadora, no sentido de educadora, sendo pai ou mãe, eu tenho por obrigação até de separar o material de Deus. Agora, se eu uno tudo e digo, olha, cumpra aqui seu papel, estude, e que no Natal você vai ganhar isso, ou que Deus vai te dar isso porque você fez isso. Essa barganha é uma inadequação do educador, seja ele pai, seja escola. Certo. Agora, uma Às das vezes coisas... até da religião, que há religiões de barganha hoje. Sim. Eu acho que essa busca de vários tipos de religiões, e às vezes você pode encontrar uma pessoa com várias religiões. Já tive a oportunidade de ver uma pessoa, ela frequenta várias religiões, porque ela ainda não encontrou um sentido para ela. E se essa pessoa é a formadora de uma criança, veja o problema que nós temos, porque ela vai fazer essa diversidade também na mente da criança. E uma coisa que me preocupa é assim, a formação religiosa das escolas, até retomando ali, que a gente falou agora há pouco. Eu tenho uma preocupação muito grande porque a escola ela não tem o papel de ter que pregar uma religião, mas sim preparar para a fé. E quem vai determinar durante a infância que religião essa criança vai seguir são os pais. Porque são eles que vão levar para o culto, para a missa, para fazer o ritual. Não é a escola. Porém, eles vão conseguir preparar essa criança até a adolescência, porque na adolescência, quando eles estiverem formando a identidade deles, eles vão estar aptos para seguir ou não a religião dos pais. Obrigado, então, Regina. da criança depende dos pais, do educador. Isso acho que ficou muito claro e você pode ver aí que esse desafio é um desafio, claro, pedagógico, imenso, mas sobretudo de testemunho. A religião que a criança vai forjar vai estar inspirado nos exemplos que ela receber e, sobretudo, nos valores em que ela for educada para que ela possa, com autonomia, depois fazer suas decisões. Sobretudo sobre as imagens de Deus que estão na cabeça e na prática desses pais. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Escreva para nós, anote os endereços. Nossa caixa postal é 42335, o CEP 04218 970, São Paulo, capital. Ou mande um e-mail, nosso endereço eletrônico é milenio@loyola.com.br. Conheça também as coleções de vídeos dos programas Terceiro Milênio, produzidas por Loyola Multimídia.
Faça seu pedido pelo nosso telefone, anote aí, 11 Código de São Paulo, 6914-1922. Uma ótima noite.